Brasil é oficialmente um Estado laico, o que significa que o país tem uma posição neutra em relação à religião. A Constituição Federal e outras legislações determinam a liberdade de consciência e crença. Mas como isto influencia nas garantias dos direitos? A religião pode servir de base para decisões judiciais? O elemento religioso e os direitos humanos. Este é o tema do Reflexões de hoje. Aqui ao meu lado está a consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Como vai, Gisele? Tudo bem? Olá, André. Tudo jóia. E para discutir este assunto, nós contamos com a presença de dois convidados. Vamos ver quem são eles. Geilza Cavalcante Diniz é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coordenadora pedagógica da Escola Nacional de Magistratura e Associação dos Magistrados Brasileiros e doutora em Direito. Marcelo Varela é doutor e livre docente em Direito e professor de programa de mestrado e doutorado. Bom, muito obrigado pela presença de todos. Geilza Diniz, Marcelo Varela, muito obrigado por estarem aqui hoje com a gente discutindo esse assunto que é uma intersecção, não é, entre as questões religiosas, não é, um aspecto, no seu aspecto mais cultural, e o direito, né? E acho que para a gente começar a nossa reflexão de hoje, eu queria ouvi-los um pouco sobre como é que é essa relação, especialmente no âmbito do Poder Judiciário, não é? Como é que é possível o elemento religioso participar ou influenciar de alguma maneira as decisões judiciais? Como é que isso tem ocorrido? Tem ocorrido? Bom, tradicionalmente, Estado e religião são separados, é isso que a gente costuma ouvir e aprende na faculdade. E, mais recentemente, talvez desde o 11 de setembro de 2001, a gente tem visto uma necessidade de repensar mais o fator religioso dentro do direito. Então, a gente tem visto cada vez mais uma influência de questões religiosas e do Estado se deparando com essas questões. Recentemente, à guisa de exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em um caso de um testemunha de Jeová que precisa de um determinado tratamento, mas não pode se submeter à transfusão de sangue. Então, essa pessoa, invocando a liberdade religiosa prevista na nossa Constituição, requer um tratamento alternativo, sem a transfusão, não coberto pelo SUS, mas às expensas do Estado. Então, o que a gente vê é que, reiteradamente, essa questão religiosa bate as portas do Judiciário e que nós precisamos estar preparados para tratar desse assunto da forma que ele deve ser tratado, com naturalidade e com um Estado laico, mas que não seja ateu, um Estado que consiga ver as religiões existentes. Esse é um assunto do direito internacional, Marcelo. Como é que o direito internacional enfoca isso? Sem dúvida. Tanto a Corte Europeia de Direitos Humanos quanto os tribunais, os mais variados tribunais nacionais na Europa, ao mesmo tempo o tema aparece nos Estados Unidos e em todos esses países que têm sido objeto de uma forte imigração internacional. No Brasil, a gente tem aí uma diversidade religiosa muito grande, mas que não tem implicado em conflitos com violência, ao menos. No direito europeu, isso tem sido mais marcante, principalmente quando se fala da possibilidade de manifestação da religião em locais públicos. O uso do crucifixo já foi objeto de discussões nos tribunais, o uso da burca, o uso do chador, né, tanto em universidades quanto em locais públicos em geral. Uhum. Quanto mais ao norte da Europa a gente vai, na França, na Alemanha, no Reino Unido, mais esse tema tem aparecido com frequência. Marcelo, falando ainda sobre a importância da discussão desse tema, recentemente, complementando inclusive o que a Geilza colocou, o Supremo Tribunal Federal também reconheceu a repercussão geral no que diz respeito à liberdade religiosa em fotos para documento de identificação. Então, uma freira, ela queria fazer a renovação da Carteira Nacional de Habilitação e ela estava vestida com os trajes de freira. E aí, no primeiro momento, ela foi impedida de realizar essa identificação trajando exatamente com as vestes religiosas e o caso acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, é mais um exemplo, né, dessa relação entre direito e religião que está sendo colocada para o judiciário interferir. Uma dúvida que eu tenho, André, é que a gente sempre fala da imparcialidade do juiz, né? Sempre é algo que está, inclusive, previsto na nossa Constituição, de que a justiça, ao ser prestada, o juiz ele deve agir de maneira imparcial. Mas como é possível decidir sem trazer consigo toda a bagagem que ele tem no que diz respeito à sua formação pessoal? A religião, ela dita conceitos, ela dita valores, ela interfere na formação da moral e isso compõe o indivíduo.
É possível dissociar toda essa formação, que inclui, inclusive, essa influência religiosa, no momento de decidir? Bom, o conceito de imparcialidade do magistrado ele deve ser considerado principalmente com uma equidistância entre das partes. Então, o magistrado ele não deve se aproximar mais de uma parte do que da outra, ter valores mais próximos de uma do que da outra. Então, esse é o sentido da imparcialidade. Quer dizer, é uma neutralidade, uma equidistância em relação àquelas partes que ele está tratando, julgando o processo. Isso não quer dizer, e nem seria saudável se assim fosse, que o magistrado seja alguém neutro. Pelo contrário, veja que hoje a gente exige 3 anos de prática forense, a gente coloca uma idade mínima para ser magistrado, exatamente para que o magistrado tenha essa bagagem de vida, de experiência, que é saudável, para ele ter uma empatia, para ele saber se colocar no lugar do outro, para ele ter um lado mais humano também. Então, assim como ele tem, de repente, uma bagagem religiosa e valores religiosos, ele também pode ter valores morais, ele pode ter, eventualmente, algum trauma, não sei, teve um parente que foi estuprado e está julgando um caso de estupro. Então, tudo isso é natural que tenha. No Brasil, por uma questão de praxe mesmo, esses assuntos eles são evitados. Então, evita-se discutir isso, evita-se colocar isso nos recursos, mas em outros países, como nos Estados Unidos, há fortes movimentos acadêmicos destinados a estudar o perfil do magistrado. Então, a gente tem, por exemplo, o Critical Legal Studies, que é exatamente tentar traçar o perfil do magistrado que vai julgar a sua causa, para que isso possa virar, inclusive, um fator de recorribilidade. Então, se aquele magistrado julgou contra mim e eu tenho fundamentos para dizer que ele julgou contra por causa de um determinado valor religioso, isso pode vir a ser um fundamento recursal. Então, talvez nós estejamos ainda caminhando para esse patamar maior de controlabilidade da decisão. Mas eu não acredito que o fato do juiz ter determinados valores o impeça de julgar. Isso pode acontecer num grau maior, num caso específico, mas não é um impedimento de antemão. Agora, isso tudo é muito interessante, né? Porque diz respeito a uma questão que, para a sociedade, é de extrema importância, que é a neutralidade, que é a imparcialidade do juiz. Sim. Que se dá em relação às partes, aos interesses que as partes têm, por vezes até em relação às ideologias das partes. O juiz tem que se manter distante daquela disputa que ele vai ter que julgar, nesse sentido. Mas ele não pode se manter distante, e nem tem como, não é? Se manter distante da sociedade da qual ele vem, da cultura na qual ele está inserido. Quer dizer, isso tudo, quanto mais transparente for, até melhor, né? Eu ouvi aqui as tuas colocações, eu achei isso muito interessante, a questão da utilização, inclusive, como fundamento recursal, não é? Justamente porque o Critical Legal Studies, ou até uma corrente muito forte dos Estados Unidos também, o behaviorismo, né, que estuda o comportamento dos juízes e até alguns estudam a vida pregressa dos juízes para tentar ter uma ideia de como ele virá se comportar numa decisão. Então, por exemplo, saber se o juiz na infância sofria, não é, abusos, etc., para saber como ele vai se comportar se for um juiz de família, não é? Então, são claro, algumas colocações até são muito extremistas, né, mas isso tudo pode nos auxiliar a melhorar a forma como nós encaramos o próprio judiciário, né, e possibilidades que as partes têm de enfrentar decisões com relação às quais não se conformem por algum motivo, não é? Isso eu acho que dá uma legitimidade até maior, né? Então, assim, a grande diferença, talvez, em relação aos Estados Unidos é que os juízes, na grande maioria, são eleitos lá. E aqui a gente tem concurso público. Então, talvez seja esse um critério que nos torne tão temerosos de analisar a conduta do magistrado, de analisar a vida pregressa dele. E isso não acontece só em relação à religião. A gente tem isso com a magistrada mulher, com o magistrado negro. Então, a gente tem em diversos sentidos. Quanto mais a sociedade puder discutir isso e quanto mais puder colocar isso, inclusive no papel, em recursos, acredito eu que maior vai ser a legitimidade daquela decisão tomada, até para que seja decidido depois por um tribunal em uma segunda instância e eventualmente mantida aquela decisão e a parte não fica com aquela sensação de que ela foi preterida, que ela foi de alguma forma prejudicada porque o juiz era mulher ou era negro ou era religioso, enfim, dá uma maior legitimidade ao processo decisório. Afinal, o judiciário é um dos esteios do Estado de direito, inclusive nos documentos internacionais, né? Então, aí a importância da gente também manter essa linha, né, firme de ampliar um pouco mais talvez a nossa visão, né, de um sistema de civil law que nós somos às vezes conduzidos a
enxergar, fazer uma leitura mais simplória do que ela é na realidade. Talvez um pouco seja isso. O problema aparece tanto no âmbito do direito internacional quanto no âmbito do direito doméstico, quando a gente tem a religião contraposta a um outro bem jurídico. Então, por exemplo, quando nesse caso do Supremo Tribunal Federal da Freira, Sim. que foi colocado. Então, aí a gente tem uma contraposição entre segurança e liberdade religiosa. Sim. O que a doutora Geilza coloca bem no livro dela, eu acho interessante, é vários exemplos dessas contraposições. Tem, por exemplo, um caso onde a mulher de um diplomata queria tirar um visto para entrar na Austrália só com os olhos de fora. E como é que você faz o controle depois do passaporte? A ideia do burkini na necessidade ou mesmo a proibição de utilizar aquelas roupas específicas que facilitam o banho, mas que são uma burca. Uhum. Né? Então, e depois a contraposição talvez mais radical é o seu direito de não ver aquelas manifestações religiosas. Porque daí a gente está entre dois direitos de liberdade. Sim. Não é? Nisso eu acho que a doutora Geilza trabalha bem no livro dela, que as diversas tensões que o judiciário tem que enfrentar quando ele tem essa contraposição entre direitos fundamentais. Que estão no mesmo patamar, né? Aí que tá, como é que você decide face ao mesmo patamar? E quando você tem que decidir, você vê que eles não estão no mesmo patamar, que eles deveriam estar, mas você tem que criar uma hierarquia. Sim. São muitas complexidades, não é? Eu acho que nós vamos enfrentar também esses assuntos a partir da formação das leis. Vamos fazer isso no segundo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pausa na conversa, mas o Reflexões volta em instantes. Até já. O Reflexões já está de volta. Hoje estamos falando sobre o elemento religioso e os direitos humanos. Para dar sequência, então, vamos continuar falando agora sobre a formação das leis, porque no âmbito do judiciário, muitas vezes, é transparente, é nítida, não é? O confronto entre o elemento religioso e outros interesses, ideologias ou até uma parte da cultura. Mas e quando isso se dá na formação das leis? Isso acontece também? Agora, só antes, complementando, André, a própria Constituição, no preâmbulo, fala que ela foi promulgada sobre a proteção de Deus. Uhum. E nós temos ainda algumas situações, como conceitos relacionados até à dignidade da pessoa humana, que, na verdade, tem sua origem em elementos religiosos, né, mais ligados à religião católica que acabou prevalecendo no Brasil. Então, como é que a gente, na verdade, explica essa influência da religião na formação das leis, na nossa própria Constituição? As cédulas, né? Nossas cédulas têm lá, Deus seja louvado. Então, é realmente evidente esse elemento religioso em vários setores, né? Não só na questão do judiciário, mas quando a gente vê essas cédulas com essa frase de Deus seja louvado, também é uma influência da religião. E como é que isso se dá, então, na formação da legislação, como o André perguntou? Bom, começando então pelo preâmbulo, né, da Constituição. Quando a gente diz que o Brasil é um Estado laico, a gente não diz que o Brasil é um Estado ateu, em nenhum momento. Então, não se impõe, a Constituição não impõe que o Brasil não tenha uma determinada proteção de Deus, como coloca o preâmbulo. Então, não vejo nenhuma espécie de erro ou inconstitucionalidade ou equívoco nessa expressão de proteção de Deus. O que se tem com a laicidade é que devem ser protegidas todas as religiões e o Estado não pode ter uma preferência em relação a uma delas. Então, todas as liberdades religiosas devem ser protegidas de igual maneira, assim como a falta de religião também. O ateu também deve ser protegido. Com relação à questão da dignidade da pessoa humana, aí a gente tem alguma polêmica. Eu, pessoalmente, não consigo vislumbrar um viés mais religioso nisso. Pelo contrário, eu acho que tem mais a ver até com o viés da nobreza. Digno era aquele que tinha bens, digno era aquele que tinha algum caráter especial em relação a dinheiro. Então, não vejo aí bem um viés religioso. Já no parlamento, no processo de elaboração de leis, talvez seja a influência mais marcante mesmo da religião. E que isso é discutido de forma muito aberta, porque aquelas pessoas são eleitas muitas vezes por esses seguidores religiosos. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos com a bancada mais religiosa dos últimos anos no Brasil. Nós temos uma bancada extremamente
estritamente religiosa e de maior quantia ainda evangélica. Então, mais fundamentalista, mais rígidas em seus valores e tudo. Isso é legítimo, eles foram eleitos, então não há nenhum problema em relação a isso. O que acontece, que a gente vai vendo os vácuos que isso vai gerando, é que alguns temas, como o aborto do feto anencéfalo, não conseguiram ter um tratamento no âmbito do legislativo, que, a meu ver, seria o local mais adequado para isso ser tratado. E aí acabou sendo discutido no Supremo, na DPF 54. Então, isso que gera, às vezes o assunto é tão tormentoso por causa do fator religioso, que isso fica sem resposta, fica sem um tratamento, e a gente vê que o avanço, como foi na questão do feto anencéfalo, da medicina, com a ultrassonografia, podendo detectar esse problema já no início da gravidez, fez com que o legislativo precisasse tratar do tema e não conseguisse tratar pela questão religiosa. Então, é isso que a gente gera. Acho legítimo que a questão religiosa seja discutida no legislativo, é o âmbito talvez mais legítimo para discutir por causa dessa questão de como eles foram eleitos, quais os valores que foram estampados, mas gera esse tipo de problema, esse vácuo legislativo que muitas vezes gera na sociedade uma insegurança muito grande. Marcelo, eu me lembro um pouco da obra do Jelinek, que ele compara a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que é anterior à Declaração Francesa, de Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, de 1789, e ele compara justamente no âmbito da liberdade religiosa, né, para dizer, me lembrei disso a propósito da tua fala no primeiro bloco, para dizer que a mais famosa, não é, que é a Declaração Francesa, do ponto de vista da liberdade religiosa, ela era mais uma forma de tolerância religiosa do que uma grande liberdade, como havia na Declaração norte-americana do Bom Povo da Virgínia, não é? E ele faz esse comparativo, que, no fundo, permaneceu um pouco até hoje, né? A França tem um nível de Estado laico, que eu acho que há níveis, né, de Estados laicos, né? E a França tem um nível muito severo, né, em relação à religião. Ela tem locais públicos, ela tem recentemente proibido, né, determinadas manifestações, até mesmo antes de todas essas questões relacionadas ao terrorismo, né? Então, muito a propósito para te ouvir, né, porque isso vem um pouco, a gente vem resgatando isso desde o início, com a influência justnaturalista, que influenciou a formação dos direitos e depois passou para as cartas. A própria Carta da ONU foi difícil de ser ratificada, não é, porque alguns países se opuseram porque entendiam que contrariava, não é, direitos ou culturas muito milenares e eles não entendiam que era razoável, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Tem vários pontos interessantes, né, nessas últimas falas que derivam questões fundamentais. Um é essa questão da tolerância e outra a imposição de valores. O Brasil deveria ser um país tolerante, porque, afinal de contas, nós somos o resultado de muitas migrações, né? Tem qualquer libanês que você encontrar fora do Brasil vai saber que tem 8 milhões e meio de libaneses no Brasil e tem 4 milhões no Líbano. E é um país embora sejam os maronitas, que sejam cristãos os predominantes que vieram na migração, muitos árabes também vieram. O Brasil também recebeu inúmeros japoneses, que não eram cristãos de origem. Então, na nossa matriz de formação cultural, seria um país multirreligioso não no sentido de variações do cristianismo, mas das diversas religiões do mundo. No entanto, hoje é preponderantemente cristão. Agora, talvez com a nova lei de migrações, por exemplo, que foi aprovada recentemente, a gente receba uma onda ou várias ondas de migrantes com diferenças religiosas que vão desafiar o legislativo e o judiciário brasileiro, como desafia a França. Na França, se a gente pega livros do início do século XIX, a gente já tem um país de extrema liberdade de costumes, onde os homossexuais do mundo todo já queriam ir para a França, porque lá eles podiam... Vanguarda nos costumes, né? Vanguarda. E face ao quê? A essa liberdade face à religião, vamos colocar assim, que os franceses construíram a partir da Revolução Francesa. Enquanto no Brasil a religião é muitas vezes relacionada à libertação, por causa dos movimentos populares financiados pela religião, por causa da resistência, o apoio da religião à resistência contra a ditadura em diferentes fases do Brasil. Na França, a religião é relacionada à opressão.
era a frase, né? A felicidade é relacionada a quando o último rei for, né, enforcado com as tripas do último papa, né, que os franceses falam. Então, na França, a religião é sempre relacionada à opressão e quem é ligado à religião, muitas vezes é relacionado a uma pessoa de pouca cultura. Essa é a visão francesa. O que, claro, traz seus problemas, né? Eles não são apenas livres em relação à religião, eles têm uma oposição, muitas vezes, a quem tem alguma religião, o que reflete também no judiciário. Inclusive, reflete no legislador, né? Reflete no legislador. Tem refletido no legislador francês, né? Em função do fortalecimento de um Estado ou de um exercício de liberdades individuais que afastem a manifestação religiosa. No Brasil, o contrário. Quando o legislativo decide não decidir sobre aborto, sobre encéfalo, não é uma omissão apenas, é um ato de não deixar novas leis avançarem. E daí existe essa tensão com o Supremo de falar, então eu vou resolver porque vocês não estão resolvendo. E essa tensão gera a sua contra-reação, que é o legislativo falar, então eu vou deixar mais claro que não pode. Né? E a gente tem a bancada evangélica muito forte, organizada, mas também a bancada católica, que embora não seja organizada da mesma forma, a frente parlamentar talvez seja a maior que existe no Congresso Nacional. Marcelo, de certa forma, essa transferência, né, sai ali do legislativo, onde deveria ser debatido, e acaba sendo resolvida no judiciário. De certa forma, a discussão religiosa, ela também acaba sendo transferida, porque no poder judiciário, como nós falamos no primeiro bloco, certamente haverá influências religiosas no momento da decisão. Então, a gente pode, nesse sentido mesmo? Basta ler os votos dos ministros do Supremo, não só do ministro do Supremo, mas também do representante do Ministério Público na época desse voto em especial que a doutora Geusa citou, que a gente vê muito forte a presença do argumento religioso. Acho que o desafio, qual que é o desafio? É construir um país de tolerância. Um país de tolerância que consiga congregar todos esses valores e talvez, claro, nesses casos difíceis, se o legislativo não se manifestar, aí vai para o Poder Executivo. Ter coragem. Esse exemplo dado da Testemunha de Jeová já foi resolvido de um outro jeito nos Estados Unidos. Aqui a gente tem que achar um jeito alternativo para congregar lá. Eles disseram, não, você vai ter que aceitar o sangue porque a pessoa senão vai morrer. Então, esses casos difíceis tem que ter coragem de resolver, ainda que enfrentando esse dogma da liberdade religiosa. Na opção por não legislar, voltamos ao judiciário. E é interessante nessa própria ADPF 54 do aborto do feto anencéfalo que o Supremo começou a utilizar de forma exemplar, inclusive eu acho muito saudável, as audiências públicas. E nesse caso específico foram feitas várias audiências públicas e ouvidos vários segmentos religiosos e também não religiosos, né, pró-vida e pró-direitos da mulher e etc. Mas no voto do ministro relator, é engraçado que após toda essa audiência pública, todo esse espaço dado para a religião e para a não religião também, para quem não tinha um viés religioso, houve uma preocupação muito grande de se dizer que a decisão não levava em consideração os fatores religiosos. Então a gente fica, olha, mas as audiências públicas não são para dar esse espaço, para trazer isso para a discussão jurídica? E aí, apesar de toda hora ter esse cuidado de dizer que não se pode levar em consideração religião, seria outro sistema que não poderia influenciar no sistema jurídico, a expressão religião, só religião, fora religiosidade, ateu, etc., aparece 76 vezes no documento. Então, a gente vê até que ponto a gente ainda vai conseguir ficar fechando os olhos para isso e até que ponto a gente precisa realmente ter um discurso de maior legitimidade, de maior transparência, trazendo o assunto religioso e as diversas formas de tratar esse assunto religioso para dentro do direito. É um desafio, né? É um assunto complexo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Bom, mas o Reflexões termina aqui. Eu agradeço a presença da consultora Gisele Reis e dos nossos convidados, a juíza Geilza Cavalcante Diniz e o professor Marcelo Varela. Obrigado também pela sua companhia. Se quiser rever este programa, você pode acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até o próximo Reflexões.